Oi, eu sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu peço que você se inscreva no canal clicando no botão vermelho que está aí abaixo e ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E se você quiser também me siga em minhas redes sociais, que são essas aqui que aparecem na tela, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso lá e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Se você já assiste meu canal com frequência, eu peço que você mande para todos os seus amigos. Manda aí no WhatsApp, no Facebook, manda em todas as redes sociais possíveis, porque assim você vai me ajudar demais. E se você quiser apoiar o canal, os detalhes estarão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, dados esses recados, vamos pro caso. Nahir Galarsa nasceu no dia 11 de setembro de 1998. Ela é filha de Yamina Crow, que é uma ex-policial, e de Marcelo Galarsa, que é um policial em atividade. Ela vivia com a família na cidade de Gualeguaychú, que fica na província de Entre Rios, na Argentina. Nahir sempre foi considerada uma menina muito bonita, que sempre chamou a atenção devido a toda a sua beleza. Além de ser muito bonita e também muito inteligente, ela gostava de jogar hóquei. Infelizmente, a Nahir ela sempre foi uma péssima pessoa. Mesmo sendo muito bonita e inteligente, ela era aquela típica patricinha de filme. Uma pessoa muito arrogante que se sentia superior a todas as outras pessoas, principalmente seus colegas de escola. E ela sempre se valeu do fato de ser filha de policiais para fazer o que queria. Então ela sempre humilhava e ridicularizava os outros. E mesmo com toda essa personalidade ruim dela, ela conseguia ser a pessoa mais popular da escola. A mãe da Nahir não fazia nada para controlar a filha. Ela tratava a filha como se fosse uma coleguinha. Sempre concordava com tudo que a filha fazia e apoiava ela, independente dela estar certa ou não. A Nahir e a mãe dela só respeitavam um pouco o Marcelo. Elas tratavam ele como se ele fosse um deus que não podia ser contrariado. Mas ao mesmo tempo que elas tinham todo esse respeito por ele, ele também não fazia muita coisa, ele não se importava muito. Teve uma vez que uma menina da escola da Nahir utilizou um vestido parecido com o dela na festa de 15 anos. E devido a isso, a Nahir deu um chilique e ficou provocando a garota nas redes sociais, humilhando ela o máximo que podia. Quando a Nahir tinha por volta dos 14 anos de idade, ela começou a namorar um rapaz chamado Fernando, que estudava na mesma escola que ela. Fernando Gabriel Pastoriço nasceu no dia 3 de janeiro de 1997, na Argentina. Ele era filho de Silvia Mantegassa e de Gustavo Pastoriço. Os pais do Fernando se divorciaram quando ele ainda era muito jovem, mas eles mantiveram uma boa relação, que não interferiu na criação dos filhos. Eles sempre eram muito presentes, tanto na criação do Fernando quanto na criação da Carla. Então os dois participavam igualmente. Descrito como uma criança muito alegre e extremamente educada, o Fernando ele era o tipo de pessoa que sempre estava disposto a ajudar quem precisasse. Seus amigos e familiares gostavam muito dele. Ele era uma pessoa muito ligada à família e fazia amigos com facilidade. Quando o Fernando começou a namorar a Nahir, ele tinha 15 anos de idade e ela foi o primeiro amor da vida dele. Nesse momento, ele estava deslumbrado por estar namorando uma garota linda e a mais popular da escola. Algumas vezes, a Nahir dizia publicamente que não namorava o Fernando, mesmo a relação dos dois durando por muito tempo. Às vezes, ela também convidava alguns outros rapazes para passar o dia com ela na casa dela. Ela não se importava nem um pouco com o sentimento do Fernando, que era completamente apaixonado por ela. O Fernando, por sua vez, também não era nenhum exemplo de maturidade. Ele vendo que o namoro estava uma porcaria, ao invés de terminar, ele resolveu sair com outras garotas para fazer ciúmes na Nahir. Então, ao invés de terminar um relacionamento, ele também passou a sair com outras garotas. A Nahir ficou realmente com ciúmes e ela passou a querer verificar o celular do Fernando todos os dias para ver se ele estava traindo ela, se ele tinha outro relacionamento além dela. Algum tempo após o início do namoro da Nahir e do Fernando, ela levou ele para conhecer seus pais.
Os pais da Nahir rapidamente acharam uma boa ideia aquele relacionamento, porque o Fernando era um rapaz de bem, e eles acharam que se a filha deles estivesse com um rapaz tão bom quanto o Fernando era, ela se tornaria uma pessoa melhor e seria menos rebelde. No ano de 2016, a família da Nahir fez uma viagem para o Brasil e eles convidaram o Fernando para viajar junto com eles. O jovem aceitou e eles passaram umas férias aqui no Brasil. Nesse momento, os dois já eram tratados como um verdadeiro casal, porque eles já estavam há muito tempo juntos. Publicamente, o casal parecia ter um bom relacionamento, mas isso não era verdade. Eles viviam se traindo e brigando muito, mas eles não conseguiam se separar. No ano de 2017, quando a Nahir estava no primeiro ano de Direito na universidade, ela começou a ter um relacionamento com um de seus professores, isso enquanto namorava o Fernando. Além do professor, ela também traiu o Fernando com um homem chamado Joaquim e outro cara chamado Rafael, com quem ela tinha uma espécie de namoro. Cansado de levar chifre, o Fernando resolveu terminar com a Nahir, mas ele não conseguia porque a garota dizia que se ele fizesse isso, ela tiraria a própria vida. Percebendo que o Fernando já não estava mais caindo nesse papinho dela, a Nahir começou a ameaçá-lo, dizendo que diria a todos que ele a agredia, porque ela tinha vários hematomas na perna. Mas o Fernando nunca machucou ela. Esses hematomas era porque ela jogava hóquei e hóquei é um jogo muito violento. No dia 25 de dezembro de 2017, aconteceu algo que fez o Fernando finalmente terminar o relacionamento com a Nahir. Ele chegou em uma boate e a encontrou beijando outro rapaz. Esse rapaz era o tal de Rafael, que era o outro namorado dela. Quando o Rafael viu o Fernando, ele rapidamente saiu do local. E com isso, o Fernando foi conversar com a Nahir. Os dois até tentaram conversar ali dentro da boate, mas não dava porque tinha muito barulho. E percebendo que a situação estava bastante tensa, uma amiga da Nahir, chamada Sol, rapidamente foi intervir na briga do casal, porque segundo o que ela sabia, o Fernando agredia a Nahir, porque tinha sido isso que a Nahir tinha contado para ela. A Sol, então, tentando ajudar a amiga, viu que o Fernando estava muito próximo dela e sentou-lhe um tapa na cara. O Fernando, obviamente que não reagiu porque ele jamais agrediria uma mulher. Ele começou a chorar e disse que nunca tinha batido em uma mulher na vida. E ele era constantemente ameaçado pela Nahir, dizendo que a profissão do pai dela era policial e ela podia facilmente prendê-lo. O Fernando saiu da boate o mais rápido que pôde e foi para casa. Mas no meio da noite, a Nahir junto com a Sol apareceram na casa dele para conversar. As duas fizeram o Fernando acompanhá-las até a casa da Nahir, dizendo que era perigoso elas andarem sozinhas, que não tinha ninguém lá. E ao chegar no local, o Fernando foi agredido pelas duas. Ele apanhou muito e não fez nada para se defender. Em um momento, ele chegou até mesmo a gravar a agressão, mas as duas perceberam que ele tinha filmado e o forçaram a apagar o vídeo. Quando finalmente acabou aquela agressão toda contra ele, o Fernando mandou mensagem para um amigo dizendo que estava se sentindo mal, que estava cheio de dor e que tinha doído mais ainda tudo que elas diziam para ele enquanto ele era agredido. O Fernando contou toda aquela situação para uma tia da Nahir, achando que a mulher iria ajudá-lo, mas ela não o ajudou. Ela fez pouco caso da situação e não acreditou em nada. Percebendo o estado deplorável que o Fernando estava, tanto física quanto psicologicamente, alguns amigos dele o convidaram a estudar administração de empresas em outra cidade, porque assim ele faria algo bom para o futuro e também ficaria longe da Nahir. Ele aceitou aquele convite porque, além de não querer mais ver a Nahir, ele também tinha medo de todas as ameaças que ela fazia contra ele. Então ele se matriculou na universidade em dezembro e as aulas começariam em março. No dia 28 de dezembro de 2017, o Fernando e a Nahir conversaram por mensagens de texto. Ele se mostrava muito magoado e dizia que não queria vê-la novamente nem por $1 milhão. No dia seguinte a isso, no dia 29 de dezembro de 2017, a Nahir foi até a casa do Fernando para eles conversarem. Nessa altura, ela já tinha 19 anos e ele 20. O Fernando a recebeu em casa e a tratou bem porque ele não conseguia tratar mal nenhuma pessoa tão ruim quanto ela. A Nahir sugeriu que o Fernando fosse deixá-la em casa na moto dele e ele aceitou. Ele a levou até lá e quando chegou na residência da Nahir, ela pediu para que eles tivessem uma última relação carnal, para se despedirem. E o Fernando acabou aceitando.
Após terminarem ali o ato carnal, a Nair disse que queria ir até a casa da avó e o Fernando disse que a levaria. Nisso, ela subiu na moto, mas após subir na moto, ela disse que tinha esquecido uma coisa dentro de casa, então ela voltou, pegou a coisa que ela tinha esquecido e colocou no bolso. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas no começo do vídeo eu falei Nahir e agora eu tô falando Nair, porque eu não sei como é a pronúncia exata do nome dela. Então, eu tô falando aqui do jeito que eu acho que é. Então pode ser Nahir ou Nair. Os dois estavam seguindo de moto e no meio do caminho a Nair pediu para que ele parasse. Quando ele parou, ela puxou a coisa que ela tinha esquecido em casa. E era uma pistola 9mm que o pai dela utilizava no trabalho. Sem nenhuma chance de defesa, o Fernando foi alvejado nas costas. E após cair da moto, a Nair viu que ele ainda estava vivo, se aproximou de Fernando e disparou contra o peito dele a queima-roupa. Ela coletou as cápsulas que ela havia disparado e voltou para casa. Um taxista passava no local na hora que tudo aconteceu, mas ele só conseguiu ver a Nair em pé ao lado do corpo do Fernando. Então ele achou que tinha sido uma queda de moto sem muita gravidade. Devido a isso, ele seguiu seu trajeto, deixou o passageiro no destino dele e ao voltar ele viu que o Fernando ainda estava caído no mesmo local. Porém agora ele estava sozinho. O taxista prestou os primeiros socorros ao Fernando, que ainda estava vivo. Depois disso, ele chamou uma ambulância, mas quando o socorro chegou no local, o Fernando já estava sem vida. A Nair foi para casa após fazer aquilo com o Fernando, tomou um banho, guardou a arma do pai e foi dormir como se nada tivesse acontecido. A polícia foi chamada e investigou a cena do crime. Rapidamente, eles descartaram a possibilidade de roubo, já que todos os pertences do Fernando estavam no local, principalmente a moto. Então, eles começaram a analisar tudo como homicídio. A mãe do Fernando, antes de receber a notícia que o filho já estava sem vida, ela ainda ligou para a Nair e perguntou se ela sabia do paradeiro dele. A garota, que tinha acabado de tirar a vida do namorado, disse que não sabia, tinha visto ele pela última vez às 11 horas da noite. Mais tarde, após saber o que tinha acontecido com o filho, a Silvia avisou a Nair, que postou nas redes sociais uma mensagem de despedida. E nessa mensagem ela dizia que amava muito o Fernando. Logo no início das investigações, a Nair foi tratada como uma testemunha. Ela foi ouvida e ela sempre chorava muito e se mostrava muito abalada. Quando a Nair ia se sentindo mais confortável para falar, ela começou a levantar muitas hipóteses e a acusar pessoas aleatoriamente, tudo sempre tentando mostrar que ela era inocente. Os policiais, que de bestas não tem nada, eles perceberam que a Nair estava muito estranha e passaram a considerá-la como uma suspeita e não mais como testemunha. O pai da Nair também percebeu que a filha era realmente culpada e rapidamente contratou um advogado para ajudá-la. E aí, quando ela conseguiu um advogado, ela rapidamente mudou o depoimento. Nessa mudança de depoimento, a Nair tentou dizer que não conhecia o Fernando, coisa que foi rapidamente desmentido porque muitas pessoas viram os dois juntos, muitas pessoas sabiam do relacionamento deles e também ela fazia questão de postar tudo nas redes sociais. Depois disso, o pai da Nair também tentou fingir que tinha amnésia e disse que não conhecia o Fernando, sendo que ele convidou o rapaz para passar as férias junto com a família no Brasil. A Nair disse que os posts nas redes sociais tinham sido feitos por policiais utilizando o celular dela, o que era uma mentira descabida. Como ficaram provadas todas as mentiras da Nair, ela tentou dizer que o Fernando era uma pessoa muito agressiva que machucava muito ela. Ela tinha sim um relacionamento com ele, mas ela tinha muito medo do rapaz. E foi ele quem puxou a arma e ela só se defendeu. Mas os dois disparos, os dois tiros, foram acidentais. Ela atingiu o Fernando acidentalmente porque não sabia manipular uma arma de fogo. Quando foi questionada do porquê ela não ajudou o Fernando, já que os dois disparos foram acidentais, ela disse que na hora não conseguiu pensar em nada porque estava muito nervosa. Eu não faço a menor ideia do motivo, mas muitas pessoas acreditaram na Nair, talvez por ela ser bonita e ser rica, não sei. Mas essas pessoas acreditaram nela e fizeram muitos protestos e também publicavam nas redes sociais dizendo que ela tinha que ser absolvida.
A Sol, a amiga da Nair que agrediu o Fernando junto com ela, tentou se isentar da culpa, disse que nunca tinha feito nada, mas todo mundo sabia que ela tinha agredido o Fernando sim. Mas mesmo com isso, ela não foi acusada de nenhum crime, porém o depoimento dela não ajudou em nada a Nair. Um renomado psicólogo disse que a Nair era uma garota inteligente, que sabia que poderia facilmente manipular o Fernando, o acusando de agressão, sendo que ele nunca nem tocou nela. O psicólogo também falou que a Nair, mesmo sendo muito inteligente, era uma pessoa muito instável e infantil. Ela em nenhum momento se mostrou arrependida, ela só estava com medo das consequências de seu ato, porque para ela, por ser uma pessoa muito fria, o que ela fez não foi nada grave. A Nair foi levada a julgamento e no dia 3 de julho de 2018, ela foi considerada culpada de tirar a vida do Fernando e foi condenada à prisão perpétua. Porém, lá na Argentina, eles só cumprem 35 anos da pena. Com isso, ela passou a ser a pessoa mais jovem a ser sentenciada à prisão perpétua na Argentina. A Nair não cumpre a pena em uma prisão convencional porque, segundo os advogados dela, ela sofreria muito com as outras detentas e as outras detentas poderiam tirar a vida dela. Então, devido a isso, ela está em outra prisão chamada A Granja. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês que após eu dar essa descrição de como é a Granja, vocês vão ficar com tanto ódio quanto eu fiquei. Nesse local não tem celas, são casas. As detentas ficam em casas. Elas podem estudar, fazer várias atividades, conversar com outras detentas que acabam até virando amigas e o pior de tudo, elas podem utilizar as redes sociais. Então basicamente ela está num resort onde ela só não pode sair. Atualmente a Nair namora um rapaz chamado Matias que ela conheceu lá dentro da granja porque a avó dele cumpre pena lá também. Ela constantemente posta foto nas redes sociais das atividades que ela faz lá no presídio e também ela posta fotos com o namorado. A Nair pode sair da prisão em 2052. Ela recentemente deu uma entrevista onde ela se mostra muito triste, não pelo crime que cometeu, não por ter tirado a vida de uma pessoa, mas ela está muito triste porque ela está num lugar onde ela não pode sair para as festas. Ela não pode ver os amigos no final de semana, então é só isso que importa para ela. Ela é tão cara de pau que falou que o Fernando poderia ter evitado tudo isso, como se a culpa fosse da vítima. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, manda para todos os seus amigos, me siga em minhas redes sociais. Por hoje é só. Até a próxima e tchau!